Quando comprar e quando vender uma ação? Essas são as duas perguntas mais frequentes que eu estou recebendo aqui nos últimos dias no meu Instagram. E se você quer saber exatamente passo a passo, quando comprar e quando vender uma ação, quando vender uma parte, quando vender totalmente, assiste esse vídeo até o final. Esse vídeo é profundo, não é um vídeo raso. Assiste esse vídeo até o final que você vai entender o passo a passo para fazer isso e nunca mais ter dúvida em relação ao momento certo para você comprar e vender uma ação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos que eu faço há mais de 80 semanas, onde eu te mostro estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa de Valores e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Tanto em momentos de crescimento da economia, quanto em momentos de crise. E é claro, tudo isso sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem ficar olhando notícias, sem ficar olhando um gráfico, ver se ele vai dar uma pirueta para te dizer se uma ação vai subir ou se vai cair, sem dedicar muito tempo para isso, 1 hora por mês no máximo. É um método para pessoas maduras, um método validado e comprovado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é quando comprar e quando vender uma ação. O passo a passo definitivo para você nunca mais ter dúvida sobre isso. Quando a gente fala em comprar e vender, ou seja, fazer um investimento e resgatar esse investimento, basicamente o pensamento de manada, ou seja, o pensamento geral da maioria das pessoas é qual? Poxa, tudo que eu preciso para fazer na bolsa, para eu conseguir lucrar na bolsa, é eu aprender a identificar quais são os momentos de baixa e os momentos de alta das ações. Porque assim eu vou conseguir comprar ações na baixa e vender as ações em alta. Esse é o sonho mágico, esse é o sonho utópico, que não tem como alcançar. Por quê? A gente acha que a gente precisa atingir o bumbum da mosca, a gente precisa acertar o bumbum da mosca. Eu pensava isso, talvez você saiba, talvez não, mas eu fiz faculdade de administração. E no meu TCC de administração, a primeira ideia de tema que eu tive foi justamente isso. Eu tentar encontrar algum padrão que eu conseguisse identificar quando era o momento que as ações iam começar a subir e quando era o momento que as ações iam começar a cair. Essa foi a primeira ideia do TCC. E o trabalho de conclusão de curso, não necessariamente você tem que chegar a uma resposta, né? Você tem que fazer um trabalho científico, um trabalho embasado e uma pesquisa, né? E aí, talvez você chegue a uma conclusão de que você não chegou a conclusão nenhuma, de que basicamente você não encontrou um padrão. E na verdade, o que aconteceu? Nessa minha busca por encontrar algum padrão que me desse a capacidade de antever o que ia acontecer com as ações, eu não encontrei nada. Na verdade, eu até encontrei. Eu descobri que as ações começam a subir mais ou menos 2 anos antes do país começar a crescer, do PIB, Produto Interno Bruto do país, começar a se elevar. E as ações começam a cair mais ou menos 1 a 2 anos antes do PIB começar a cair, começar a ir para o chão. Só que eu encontrei esse padrão, eu buscava algum padrão, eu encontrei frente a várias variáveis na economia, só que eu ainda não ia saber quando que o PIB ia começar a subir ou ia cair. Então, na verdade, aquela minha pesquisa foi em vão. Enfim, eu poderia ter finalizado o TCC assim, mas eu peguei um outro tema que eu conseguisse encontrar algo de útil, ao invés de eu fazer uma pesquisa e eu não chegar a lugar nenhum, não dar nenhum crescimento, nenhuma contribuição com aquela pesquisa que eu estava fazendo. E eu mesmo, acho que a última vez que eu caí nessa cilada de querer acertar o bumbum da mosca, de querer acertar o momento de baixa de uma ação para eu comprar, para então ela se valorizar, acho que foi 2016. Quando eu fui investir em uma ação que hoje nem está mais em circulação, ela mudou de código, a empresa mudou, enfim, e eu lembro que a ação ela custava mais ou menos R$4 quando eu identifiquei ela. E eu fui lá e fiz a análise da ação perfeitinho. Analisei preço, rentabilidade, endividamento, tudo. Estava tudo dentro, tudo certinho, tudo perfeito. Só que, o que eu olhei? Aquela ação estava se valorizando nos últimos dias, assim, nas últimas semanas. E eu pensei, poxa, ela está subindo, daqui a pouco ela vai corrigir, daqui a pouco ela vai cair. E eu vou comprar quando ela cair. Então eu estava esperando aquele melhor momento para eu comprar a ação. Estava na busca por acertar o bumbum da mosca, estava na busca por pegar o último centavo. E aí aquela ação continuou subindo, e ela chegou a 4,50 e eu digo, meu Deus, será que ela vai cair? Será que não vai? E ela chegou a R$5, eu digo, meu Deus, será que vai subir? Será que não vai? Ela chegou a 5,50 e eu digo, meu Deus, será que ela vai cair? Será que ela não vai? E quando eu vi, ela estava a 5,90 e eu comprei essa ação a 5,90, quase 50% mais caro.
Eu deixei de ter 50% de rentabilidade por ficar buscando o momento exato, um momento específico que a ação ia cair, depois ia voltar a subir. Então, esse sonho que a gente tem, a primeira coisa que eu quero quebrar em você agora, quero que você quebre você, eu não consigo fazer nada por você, eu te dou o conhecimento e você tem que aplicar, você que tem que tomar a decisão. Mas a primeira coisa que você tem que quebrar, estraçalhar, é essa vontade de pegar o último centavo. Nunca briga pelo último centavo. Não fica pensando que você tem que pegar lá embaixo, porque às vezes você perde centenas de reais, milhares de reais por querer pegar 1 centavo de diferença, 10 centavos de diferença. Não fica olhando para o último centavo. Foca no que é grande, não foca na migalha, não foca na migalhinha. Isso serve para tudo relacionado a finanças. Esquece o último centavo. Esse é um ensinamento de um dos maiores investidores do mundo. Nunca queira pegar o último centavo, porque talvez você vai perder muito dinheiro na busca por 1 centavinho. Mas na busca por acertar o bumbum da mosca, o que a maioria das pessoas faz? Elas olham para o passado para tomar suas decisões. Existe uma estratégia que é comprovadamente uma estratégia fracassada no longo prazo, mas a maioria das pessoas, elas pensam: poxa, como que eu vou saber qual ação vai se valorizar? Primeiro atalho que a nossa mente faz é: vou ver uma ação que já teve um preço alto e que hoje está com preço baixo. Porque isso deve voltar, essa ação deve voltar, esse preço vai voltar para cima. Então, uma ação que já foi muito mais cara, teve um preço muito mais alto, não foi muito mais cara, mas teve um preço muito mais alto, e se hoje o preço está muito baixo, eu vou comprar ela porque daqui a alguns anos o preço vai subir. E essa é uma péssima estratégia chamada estratégia do preço médio, uma estratégia comprovada cientificamente que é uma estratégia fracassada, mas infelizmente a maioria das pessoas faz isso. E as pessoas, elas ficam torcendo para aquele investimento se valorizar, ficam torcendo para aquela ação subir de volta. Você acha que vai dar bom um negócio desse? Dá uma olhada aqui na minha tela agora. Olha só, estou te mostrando aqui o caso de algumas ações, tá? Algumas ações. Por exemplo, ação da PDGR, isso aqui é um gráfico, tá? Vinícius, você me falou que eu não precisava de um gráfico para investir na bolsa. Você não precisa de um gráfico para você analisar o investimento. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te comprovando o que eu estou te falando. Eu não quero que você acredite em mim. Não acredita nas minhas palavras. Acredita nos teus olhos e nos teus neurônios. Tudo que eu te falar me exige prova. E é isso que eu busco fazer aqui. Então, basicamente aqui eu estou te mostrando o gráfico de algumas ações, da variação do preço de algumas ações entre 2010 e 2021, tá? E aqui, você pode ver na linha laranja o quanto mudou, o quanto oscilou o preço da ação da PDG. PDGR3 é o código da ação, tá? Na linha laranja você consegue ver isso. Então, primeiro o preço da ação subiu, depois o preço da ação caiu e assim por diante, tá? Depois, na linha azul clarinha, você está vendo da OSX. Depois, na linha amarela, você está vendo da Oi, da empresa da Oi, Telecomunicações. Depois, na linha roxa mais escura, você está vendo da Viver. Depois, na linha roxa mais... Aí, na linha azul clarinha, você está vendo da MMX. Essa OSX e MMX eram as empresas do Ike Batista, tá? Na linha roxa clarinha, meio rosadinho assim, você está vendo a valorização ou a desvalorização, a oscilação do preço da média das ações. Tá? Então, em média, quanto que as ações subiram ou caíram durante o período de tempo? Quanto se valorizaram ou desvalorizaram? Isso é o que você está vendo por meio dessa linha roxa clara, lilás, não sei. Minha paleta de cores não é tão diversificada assim. Mas o que a gente pode perceber aqui? Muita gente aguarda, por exemplo, acontecer esse fluxo aqui. As ações caíram em 2010, 2011, 2012, 2013... 2014, e aí lá em 2015 caíram mais em 2016. E aí muita gente, eu conheci bastante gente, que investiu nessas ações aqui achando que elas iam voltar a ter o mesmo preço de antes. E o fato é que, em média, as ações da Bolsa, elas voltaram a se valorizar a partir de 2016. Você pode ver isso pela linha roxa clara, que eu estou te mostrando aqui. A linha que está mais em cima. Só que algumas ações, elas nunca mais voltam para o mesmo patamar de preço de antes. Nunca mais. Algumas ações, olha lá no canto inferior direito, elas se desvalorizam 97%, 98%. E se eu não sei selecionar individualmente essas ações, eu posso entrar justamente, fazer o investimento, comprar uma parcela
dessas empresas que vão se desvalorizar em 97%, 98%, 99% e nunca mais vão voltar para o mesmo patamar de preço. Então nunca queira fazer essa estratégia do preço médio. Nunca acha que você vai olhar para trás, vai ver o quanto já foi o preço do investimento, aí você vai fazer, não, aquele preço deve voltar. Não, depende da empresa, depende de vários fatores que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Outra coisa errada que você não pode fazer, eu vou te falar algumas coisas que você não pode fazer para te eliminar as possibilidades de você cometer erros, tá? Depois eu vou te falar exatamente o passo a passo que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que você não pode fazer, olhar para trás e achar que você vai saber o que vai acontecer com o preço no futuro. Algumas ações voltam a se valorizar? Sim, a maioria. Mas se você não sabe selecionar essas ações, analisar essas ações, você pode investir nas ações que vão se desvalorizar 97%, 98%, 99% e nunca mais vão voltar para o mesmo patamar de preço, como aconteceu com a PDG, com a Viver, com a Oi, com a SX, com a MMX e várias outras empresas. Tem algumas para representar aqui para você, tá? Segundo grande erro da maioria das pessoas que tenta acertar o momento de comprar ou vender uma ação, comprar e posteriormente vender uma ação. Elas ficam lendo projeções, expectativas sobre o futuro, para saber o que vai acontecer com um determinado investimento. Só que a maioria das pessoas, a gente, de uma forma geral, a gente tem a memória muito curta. É só a gente pensar em período eleitoral, em votação das eleições. Muitas vezes a gente vota em um candidato específico e a gente nem sabe o que o cara fez. A gente nem lembra o que o cara fez ou o que ele deixou de fazer. Porque a nossa memória é muito curta, a gente processa muita informação no dia a dia, a gente não lembra das coisas 1 ano atrás, 2 anos atrás. E talvez você não saiba ou talvez você não lembre, mas eu vou te mostrar aqui agora. O que acontece com o preço das ações com o passar do tempo. Só para você identificar. Olha só, estou te mostrando aqui na tela agora um outro gráfico do índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é o que está nessa linha aqui com a cor azul, é exatamente o que está representado aqui nessa imagem, eu vou dizer nesse gráfico, nessa imagem, com a cor roxa clara, que está lá em cima, bem na direita, tá? Com a cor roxa clara. Então, basicamente, o que você enxerga aqui nesse gráfico? O índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um termômetro que mede a temperatura das ações aqui no Brasil, mede a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Se em média as ações estão se valorizando no Brasil, essa linha aqui vai para cima. Se em média durante um período de tempo o preço das ações está caindo aqui no Brasil, essa linha vai para baixo. Então esse é um índice que busca representar da melhor forma possível o preço das ações aqui no Brasil e o que acontece com o preço dessas ações, tá? Então, vamos voltar um pouquinho na história? Vamos pegar os últimos 30 anos para a gente conseguir refrescar na mente o porquê que não existem projeções financeiras que vale a pena de se dedicar 30 segundos? Por que não existe sucesso quando você vai analisar o que você acha que vai acontecer ou o que o maior guru do mercado financeiro acha que vai acontecer? Vamos lá, olha só, vamos passar isso aqui em 1 ou 2 minutos. O que aconteceu em 94? Plano real, plano que estabilizou a economia, o plano que fez a gente realmente ter uma moeda e não ficar mudando mais à mercê do tempo e à mercê da inflação. Logo que o real deu certo, o que aconteceu? Os preços das ações valorizaram pra caramba, era o céu de brigadeiro, 94 era, meu Deus, agora é a estabilidade econômica, agora tudo vai dar certo, agora o pior já passou e assim por diante. E quando ninguém esperava, olha o que aconteceu com o preço das ações. O preço das ações desabou. Opa, deixa eu mudar aqui para percentual. Olha aqui no lado direito, ó. O preço das ações, deixa eu ver o ponto máximo. O preço das ações despencou 51%. Tá aqui, ó. 51%. Olha lá no canto inferior direito. Você consegue ver? Consegue, né? 51%. Beleza. Quando as ações estavam caindo 51%, ninguém imaginava que, poxa, meu Deus, as ações vão voltar a se valorizar. Não, era um cenário de caos, todo mundo queria vender, ninguém mais queria saber de investir em ações. E de uma hora para outra, 95 para frente, as ações começaram a se valorizar, cada vez se valorizando mais, até que chegou 97 e o que aconteceu em 90? Olha, quando tinha mais gente investindo em ações, acelerando as altas, o que aconteceu em 97? Crise russa, seguida da crise asiática. E as ações mergulharam, quanto?
Quanto que foi a queda? Desvalorização de 62% aproximadamente. Então imagine se você tinha colocado 100 mil reais, só um número redondo para ficar mais simples eu fazer a conta de cabeça. Você tinha colocado 100 mil reais investindo em ações lá em 30 de junho de 97. E no início de 99 você tinha 37 mil reais, 38 mil reais, mais de 60 mil reais você tinha perdido. E no momento que tinha mais problema na economia internacional, nem só na economia interna, crise russa, crise asiática, ali em 99 as ações voltaram a subir, foi quando aconteceu a maxi desvalorização do real, quando o dólar começou a ser flutuante, várias mudanças na economia, as ações começaram a subir, subiram pra caramba, até chegou o momento de 2000. E de novo, o que aconteceu em 2000? Estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, 2001, ataque às Torres Gêmeas, guerra no Iraque, 2002, apagão, crise na Argentina, 2003, teve escândalos contábeis lá do governo americano, e isso fez as ações se desvalorizarem em quanto por cento? 53% de desvalorização. E aqui nesse momento, estava na corrida eleitoral, o ex-presidente Lula estava na frente, ele ia ganhar as eleições, todo mundo com medo, o Brasil vai virar comunista, meu Deus do céu, e daqui a pouco a gente engata um ciclo de alta nas commodities no mundo todo, o que leva a economia brasileira, muito dependente de commodities, com uma valorização absurda nas ações, até 2007. Chegou 2007, onde tinha mais gente ingressando no investimento em ações, o que aconteceu? Estouro da bolha imobiliária americana, crise do subprime, queda de 58% nas ações, com base no medo. Depois as ações voltaram praticamente para o mesmo patamar de antes, ali em 2010, e a partir de 2010 até 2016 foi quando a gente passou pelo pior momento da nossa economia aqui no Brasil. A gente passou pela maior crise da história republicana brasileira até aquele momento. Deixa eu pegar aqui. Hoje a gente teve uma desvalorização nas ações de 48%, 47% aproximadamente. Não quero pegar o preciosismo aqui, mas basicamente aqui também teve a falência da Grécia, de alguns países da Europa, dizendo que não ia conseguir pagar suas dívidas e assim por diante, decretando moratória. Aqui, ó, 2014, 2016, a gente teve a maior crise da história republicana do Brasil. 2016 acontece algo que só aconteceu nos anos 90, que ninguém imaginava, um processo de impeachment. E a partir disso, tudo mudou. Quando todo mundo estava pessimista, tudo mudou absurdamente, sem ninguém prever, sem ninguém conseguir prever. Quem ia acreditar que ia ter um novo processo de impeachment? As ações se valorizaram pra caramba até o início de 2020, e o que aconteceu, você já sabe o que aconteceu no início de 2020, né? A situação que a gente vive até hoje e tenta sair dela. As ações, igual a 2008, caíram com base no medo, subiram com base na especulação de que tudo ia dar certo, e agora as ações já começam a cair, e talvez, não estou dizendo que vai acontecer, talvez aconteça exatamente como aconteceu em 2008. Ações caíram com base no medo, subiram com base na especulação de que tudo ia ficar bem. Depois, realmente, os impactos na economia vieram e não teve jeito. As ações despencaram. Essa primeira pernada de queda aqui pode ser exatamente a primeira pernada de queda, que é mais grossa aqui que a gente está passando agora. E talvez a gente tenha uma queda muito grande por conta de vários fatores aí que a gente está enfrentando. Inflação muito alta, a taxa Selic está subindo muito, enfim. O tema dessa live não é relativo a isso, mas pode ser que aconteça uma grande queda. É por isso que você tem que saber também investir em anti-ações. Bolsa de valores não é só ações. Ações é só um investimento que você pode perder muito dinheiro se investir somente em ações. Você precisa de anti-ações também. Mas não é isso que eu quero te falar aqui hoje, tá? Eu quero que você reflita durante todo esse período de tempo. Em algum momento, tinha como a gente prever que essas coisas que mudaram o rumo da história poderiam acontecer? Crise russa, crise asiática, bolha da internet, bolha do subprime, guerra no Iraque, ataque às Torres Gêmeas, escândalos contábeis nos Estados Unidos, crise na Argentina aqui do lado, apagão no Brasil, falência da Grécia, de vários países da Europa, maior crise da história republicana do Brasil, processo de impeachment. Meu Deus, tanta coisa diferente. Como é que a gente vai conseguir prever? E a maioria das pessoas segue projeções. Sendo que o próprio Banco Central do Brasil, ele divulga toda a segunda-feira, fielmente,
toda a segunda-feira um relatório de mercado chamado Boletim Focus ou Relatório Focus, como você preferir. Eu peguei aqui o último relatório Focus divulgado até esse momento, dia 1º de outubro de 2021, tá? E o que a gente consegue perceber? Que há 26 semanas, você consegue ver aqui, ó, há 26 semanas, o relatório Focus, ele atualiza, ele muda para cima a sua projeção para a inflação para o final de 2021. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O Banco Central ele pega e pergunta para 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil, quanto que você acha, com base nas suas projeções, com base nas suas previsões, quanto que você acha que vai terminar a inflação em 2021, e a inflação em 2022, e a inflação em 2023, e assim por diante. Quando você acha que vai terminar o ano, quanto que vai ser o PIB do Brasil, 2021, 2022, 2023, 2024, etc. e tal. Ele pergunta para 130 instituições financeiras. E aí, semanalmente, ele divulga esse relatório. Há 26 semanas, você pode ver esse 26 aqui nesse parênteses, entre parênteses, e esse tracinho para cima significa que há 26 semanas é divulgado no relatório Focus, no Boletim Focus, um aumento na expectativa para a inflação. Então, por exemplo, um mês atrás a expectativa para a inflação, que é uma variável chave na economia, era 7,58%. Uma semana atrás era 8,45, agora já é 8,51. Isso aqui sobe, muda. Aqui nesses gráficos aqui embaixo, ó, você consegue ver a mudança nas projeções. Todas essas linhas, cada linha se refere a um ano. Tá aqui a legenda, ó. Todas essas linhas, aqui que você enxerga na tela agora, basicamente está indicando quanto variou as projeções. Então, qual era a lógica? Se olhar a projeção funcionasse, a gente teria que ter uma realidade que batesse na projeção de um guru, de um oráculo, de um cara que tem uma bola de cristal, e esse cara tinha que ser ovacionado. Essa seria a lógica da projeção funcionar. Mas, o que acontece? Na verdade, a economia não está nem aí para a nossa opinião. Não importa qual título você tenha. Prêmios Nobel da Economia já faliram fundos de investimento. Prêmios Nobel da Economia já faliram fundos de investimento. Então, não importa o que você pensa, o que teu guru pensa, o que o cara que quer prever o futuro pensa. A realidade não está nem aí para a nossa opinião, e o que acontece ano após ano, isso não é uma peculiaridade de 2021, isso acontece ano após ano, os chutadores, os apostadores, eles ficam mudando a projeção para que no fim do ano a projeção bata com a realidade. Só que para você ganhar dinheiro tinha que ser o contrário, você tinha que ter a projeção antes que não ia mudar, ia dar certo, e a realidade ia bater com a projeção. O que acontece é justamente o contrário. Então, não faz sentido você ficar analisando, você ficar olhando uma projeção, achando que você vai ganhar dinheiro com isso. Muito longe disso, na verdade, tá? Então, não adianta você ficar olhando para o passado, quanto que já foi o preço de uma ação. Não adianta você investir quando o preço estiver mais baixo, porque esse preço pode nunca mais voltar para o mesmo lugar. Não adianta você olhar projeções, expectativas. Não adianta você ver o que será que vai acontecer. Qual é o mais provável? Geralmente não acontece o mais provável no início do ano. O fim do ano é totalmente diferente. Muita gente se entrega e acha que vai conseguir olhar para um gráfico e ver, poxa, o que o gráfico me aponta? O que os desenhos gráficos me dizem? Que é um período de alta ou de queda? Bobagem absoluta. Olha só o resultado dessa pesquisa aqui, ó. Apenas 0,6% dos que tentam operar day trade. O que é o day trade? Basicamente são essas pessoas que tentam comprar e vender uma ação no mesmo dia para que elas consigam ter algum lucro, tirar um lucro do além, comprando e vendendo ações todo dia. Por isso que fica essa oscilação na bolsa, porque tem os traders. 0,6% dos que tentam operar na bolsa persistem na atividade. E 0,1% do total obtém lucro. Essa aqui depois você pode pegar e você pode ler a fundo, mas basicamente nessa pesquisa aqui eles identificam que deu um total de 98 mil indivíduos que fizeram day trade entre 2013 e 2016. O que aconteceu? Ó? Dos 98 mil, apenas 554 fizeram day trade por mais de 300 pregões. O que é um pregão? Um dia útil na bolsa, um dia que tem que a bolsa está com as portas abertas, que tem negociação na bolsa de valores. Então, de 98 mil, só 554 ficaram por um ano, tem 252 dias úteis. Então, ficaram por mais ou menos 1 ano e 2 meses fazendo day trade. Se algo é bom, a gente faz por anos, não faz por 1 ano e 2 meses, né? Então, poxa, muito pouca gente fez por mais de 1 ano e 2 meses. Ó, entre os 554 que persistiram,
o resultado bruto diário foi de R$ 49,00 de prejuízo. Então, em média, as pessoas tiveram R$ 49,00 de prejuízo por dia. Não é por mês, é por dia. E aqui tem vários outros detalhamentos, tá? Tem até uma tese que defende que, poxa, no início do day trade as pessoas têm uma certa dificuldade, mas à medida que elas vão fazendo, elas vão progredindo, elas vão evoluindo, elas vão começando a melhorar o resultado. E eles pegaram e fizeram o quê? Excluíram as primeiras 200 sessões, os primeiros 200 dias que a pessoa fez day trade. E eles verificaram qual foi o resultado dos traders. E eles viram que existe uma ligeira piora no desempenho. A média de prejuízo foi para R$ 91,00. Estava em 49, mas foi para R$ 91,00. E 130 pessoas, ao invés de 127 antes, apresentaram um lucro bruto médio diário acima de R$ 100,00. Ou seja, as pessoas ganharam R$ 100,00, ainda tinham que pagar a plataforma, ainda tinham que pagar imposto de renda. Isso caía ainda, as pessoas iam ganhar o quê? O imposto de renda é 20%. As pessoas vão ganhar no máximo R$ 80,00 por dia. 80 vezes 22, a quantidade de dias úteis. Vamos fazer a conta aqui porque eu não quero passar vergonha no YouTube. 22 vezes 80, R$ 1.760. Poxa, será que vale a pena? Não sei, né? Acho que não faz sentido você fazer isso aqui, não. Então, absolutamente não faz nenhum sentido você ficar nem tentando usar a estratégia do preço médio, estratégia fracassada, comprovada, nem ficar lendo projeções e expectativas, nem você ficar olhando para um gráfico achando que ele vai te dizer o que é que vai acontecer. Muito menos adianta você ficar, a última coisa que você não deve fazer, extremamente importante, você ficar olhando as notícias do mercado financeiro, porque tem umas loucuras que acontecem. Que loucuras que acontecem, Vinícius? Olha só. Vê essa manchete aqui, ó, de 29 de julho de 2021. Lucro e receita acima do esperado, mas ação em baixa. O que aconteceu com a Ambev? A empresa, a Ambev, anunciou um lucro e uma receita, ou seja, ela vendeu mais e teve mais lucro do que era o esperado pelas projeções. Só que a ação estava caindo. O que acontece? Não tem como saber. Muitas vezes vem justamente essas movimentações que são feitas pelos especuladores. Se você fica olhando para isso, no que acontece, qual é a notícia aqui, qual é a notícia lá, primeiro que a notícia é divulgada para todo mundo ao mesmo tempo. Você não vai ter vantagem nenhuma tendo acesso a uma informação que todo mundo tem ao mesmo tempo. A gente acha que, meu Deus, eu tenho que me manter informado. Negativo, você tem que se blindar de você manter informado. Esquece as notícias, isso só vai te gerar tensão, nervosismo, você vai ficar ansioso, preocupado, será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu não estou? Porque você não foca naquilo que você precisa focar. Que é o que eu vou começar a te falar a partir de agora. Você só precisa focar no que eu vou te falar a partir de agora. Esquece todo esse resto. Esquece notícia, esquece gráfico, esquece o preço passado. Principalmente a gente vai bater nisso aqui agora. Esquece projeções sobre o futuro. Não adianta, porque a realidade não está nem aí para a nossa opinião. Você precisa entender agora, chegou o momento de você entender duas coisas. Duas coisas. Primeira dessas coisas, não tem como saber quando o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Putz, Vinícius, você tá de sacanagem. Eu tô nesse período do vídeo agora e você vai me dizer que não tem como saber quando que o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Eu tô falando com pessoas maduras. Se você não é maduro a ponto de entender que a gente não consegue prever o futuro, você precisa amadurecer para depois começar a investir. Foca no seguinte, quando você entende que não tem que... Primeiro, quando você entende que a nossa capacidade de prever o futuro é igual a de um chimpanzé, você entende, opa, não tem como eu saber quando uma ação vai se valorizar ou quando ela vai se desvalorizar. Só que o problema justamente está nessa busca. Às vezes a gente quer saber quando que eu devo comprar e quando vender uma ação com base no preço dela. Ah, o preço hoje está R$10, será que vai subir ou vai cair? Será que eu tenho que comprar ou tenho que vender? A decisão de comprar não tem nada a ver com o preço. Absolutamente nada, você tem que esquecer o preço. Porque o preço ele é resultado do processo. Você tem que focar no processo. Imagina o seguinte, existe um processo para você ganhar dinheiro investindo, para você multiplicar o seu dinheiro. Não tem como fazer dinheiro além, você tem que colocar lá uma certa quantidade, uma parte da tua renda, você tem uma profissão, uma parte da tua renda você dedica a investir, e aí esse dinheiro vai se multiplicar se você investir da forma certa. Agora, você tem um processo que te faz ganhar dinheiro, que te faz ter lucro. Você não tem que focar no lucro, você tem que focar no processo. Imagina, por exemplo, que se você você tem um pátio na sua casa e você quer no seu quintal maçãs lindas, saborosas, deliciosas.
Você tem que plantar uma macieira numa terra ali que você tem ali. Plantou a macieira e ficar olhando para a maçã, ficar, cadê a maçã? Onde é que está a maçã? Cadê a maçã? Ou você tem que focar na terra e no plantio, no cuidado da macieira. Você cuida da macieira, da terra, você tem que dar nutriente, tem que ver se está boa dar nutriente aquela terra, você dá nutriente. Deu nutriente, você vai plantar. Plantou, você vai cuidar da planta. Naturalmente vai vir a maçã doce, linda, saborosa para você. Quando eu estou falando em investimento em ações, foca aqui comigo que isso é muito importante. Isso é uma virada de chave que vai te economizar muito tempo, muita preocupação que você não vai ter, muita ansiedade que você vai jogar fora, muito nervosismo que você não vai precisar ter para ter resultado. Olha só, quando eu estou falando no investimento em ações, o lucro que você tem, que é o que vem do preço, é a maçã. Você não tem que olhar para o lucro, você não tem que olhar para o preço, por quanto que está subindo ou está caindo. Não tem que olhar para o gráfico, não tem que olhar para a projeção, não tem que olhar para quanto já foi o preço, não. Você tem que olhar para a terra e para a macieira. O que é a terra macieira? É a ação especificamente. Não é o preço, entende? A ação é uma coisa, é uma parte de uma empresa. O preço é outra coisa, é o quanto que aquilo está valendo na bolsa. Então, se você quer ter resultado investindo em ações, você precisa focar nas ações, não no preço das ações. Como assim? Vinícius, me explica, quando que eu devo comprar uma ação? Quando você compra uma ação, o que você está fazendo? Um negócio. Todo investimento que você faz, nada mais é que um negócio. Um negócio tão negócio quanto, por exemplo, comprar um carro. Quanto, por exemplo, comprar uma casa. Quanto, por exemplo, comprar uma participação numa empresa, abrir uma sociedade com alguém que você conhece. Como, por exemplo, comprar uma blusa. Como, por exemplo, comprar qualquer coisa. Todo investimento que você faz é um negócio. Então, você precisa analisar aquele negócio. Se aquele negócio for bom, o lucro vai vir naturalmente. Entende? Você precisa analisar o negócio. Passo a passo para eu selecionar uma ação. Isso eu vou mostrar minuciosamente na jornada gratuita que começa agora no próximo dia 18. Inclusive, se você não se inscreveu, dia 18, tá? Se você não se inscreveu e está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo. Clica nesse link aqui e faz a tua inscrição gratuitamente. Eu vou mostrar o passo a passo para você selecionar as ações. Mas eu vou dar um breve resumo aqui, tá? Qual é o único fator encontrado em todo o planeta, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer outro país? O único fator que faz o preço de uma ação subir, o aumento do lucro da empresa. Não importa o lugar, não importa o país. Em todo o mundo a gente encontra esse mesmo padrão e o único padrão. O que faz o preço de uma ação subir é o aumento do lucro da empresa. E isso faz total sentido, quer ver? Imagina que você tem uma empresa e essa empresa tem vendedores. E aí tem um certo vendedor lá, o nome desse vendedor é Luiz Carlos. E aí esse vendedor, ele gera um lucro gigantesco para a empresa. Ele vende pra caramba, ele fecha muito negócio. E aí tem um outro vendedor, que o nome dele é Vinícius. Esse cara não vende nada, esse cara está sempre estagnado, esse cara cada vez vende menos. Quem é o vendedor que vale mais? Quem é o vendedor que deve ter uma comissão maior? Quem é o vendedor que talvez deva ter regalias? O vendedor que gera mais lucro ou o vendedor que gera menos lucro? É natural. Quem gera mais lucro é mais valioso. Para uma empresa é exatamente assim. Quando eu analiso, quando eu compro uma ação, eu estou fazendo o quê? Estou comprando uma parte de uma empresa. Quanto mais lucro aquela empresa dá, mais ela vale, mais valiosa ela é, porque ela dá mais lucro. Galinha dos ovos de ouro, isso é uma empresa que dá lucro recorrente. Quanto mais ouro tem nos ovos daquela galinha, mais vale aquela galinha. Faz sentido? Então eu preciso investir em ações de empresas que aumentam o seu lucro. Esse é o primeiro ponto. Só que não adianta a empresa conseguir aumentar o seu lucro se ela tiver um endividamento muito alto. Vamos pegar o momento atual. Qual é o indicador de seleção de ações, o indicador de análise de ações? Anota, papel e caneta, isso daí. Anota. Qual é o indicador de ações mais importante para você analisar em 2021, 2022? Endividamento. Por quê? Imagina que tem uma empresa redondinha, que dá muito lucro, que cresce pra caramba, só que ela dá lucro e cresce às custas de endividamento. E ela tem um endividamento extremamente elevado, muito alto. Grande parte da dívida das empresas que têm ações na bolsa é atrelada à nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Quanto que estava a taxa Selic em janeiro de 2021? 2% ao ano. Quanto que vai terminar a taxa Selic no final de 2021?
8, 9, 10% ao ano. Ou seja, a taxa Selic ela vai estar 4 ou 5 vezes maior. 2022, talvez a gente chegue até um pouco mais além. Talvez bata uns 10% lá, enfim. O fato é que essa empresa que se endividava pra caramba, aproveitou o momento em 2020 que a taxa de juros foi lá para baixo para pegar um monte de empréstimo, para crescer, para ter mais lucro. Essa empresa ela está extremamente endividada em 2021, onde a inflação está subindo pra caramba, onde as pessoas estão comprando menos, o consumo não está subindo, onde a taxa Selic está maior, as pessoas estão pegando menos empréstimos, menos financiamentos, a empresa talvez comece a vender menos. Talvez, não estou dizendo que vai acontecer, não estou aqui para prever o futuro. Eu já tenho maturidade suficiente a ponto de entender que eu não consigo prever o futuro. Só que essa empresa está muito endividada e ela pagava um certo juro pela dívida lá em janeiro de 2021. Agora ela vai passar a pagar 3, 4, 5 vezes mais juro pela dívida. Então, se a empresa vende menos e paga um juro maior pela dívida, ela reduz absolutamente o seu lucro e talvez, a depender do tamanho da dívida, ela comece a dar prejuízo e pode se tornar uma daquelas empresas que eu te mostrei agora há pouco, que por conta do endividamento muito alto se desvalorizou a um ponto de quebrar, a ponto de falir. Então não adianta subir muito lucro se ela não tiver uma zaga, uma estratégia de defesa muito bem definida. Não adianta uma empresa ter muito lucro se ela não tem solidez nos momentos de crise. Uma ótima empresa pode virar péssima. Ah, Vinícius, mas aí nos momentos em que for ter uma crise, eu vou mudar de... Para, cresce, amadurece. Você não vai conseguir saber quando que vai começar uma grande crise ou não. Não vai, não tem como, é 100% impossível. Entende? Calça o pé na realidade. Então você precisa estar sempre pronto para qualquer cenário. Essa é a filosofia do investidor sempre em alta. Por que a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Não é porque a gente sabe prever o que vai acontecer. É porque a gente está permanentemente pronto, preparado para qualquer cenário. Inclusive para um cenário que a gente está passando agora, que passou por quedas violentas lá em março de 2020 e isso não afetou os investimentos dos investidores sempre em alta, muito pelo contrário. Por quê? Porque a gente está pronto para o que vier a acontecer, que muitas coisas a gente nem cogita que sejam possíveis que venham a acontecer. Então, tem que ser uma empresa que aumente o seu lucro e tem que ser uma empresa com endividamento muito baixo. Principalmente agora, no momento que a taxa Selic está em alta, que as empresas estão pagando muito mais juro pela dívida. Então, cresce da importância essa análise do endividamento. Cresce da importância essa análise do endividamento. E, além disso, você tem que pagar um preço bom por isso, né? Imagina que você está comprando uma Ferrari. Digamos que uma Ferrari vale R$1 milhão, tá? Sinceramente, eu não sou bom com carros. Eu não sei qual é o preço de uma Ferrari. Mas digamos que uma Ferrari vale R$1 milhão. A específica que você está olhando. E aí te oferecem uma Ferrari por 800 mil e outra por 10 milhões. Qual que você pega? Eu pego a de 800 mil. Agora, tem gente que não olha para o preço. Diz que preço não importa. Ah não, preço ao investir em ações não importa. Só que preço importa. Qual é o perfil de ação que mais se valoriza no longo prazo? Ações de empresas baratas. Mas ações de empresas baratas, eu não quero dizer uma ação que tem o preço de R$2, R$3, R$4. Elas têm o preço baixo em relação ao resultado que elas geram, em relação ao lucro que elas têm, em relação ao quanto vale o patrimônio dela. Então eu vou ter que pegar alguns indicadores para analisar o preço de uma ação. Ação com preço baixo é uma coisa, ação barata é outra coisa. Ação com preço baixo, eu só olho para o preço. O quanto que subiu, o quanto que caiu, poxa, R$2, R$5, é o que eu não devo fazer. Ação barata é uma ação que tem um preço baixo em relação a alguma coisa. Porque preço sempre é algo relativo. Eu comparo com a qualidade do negócio. Poxa, eu vou pagar R$100 mil num Porsche, é barato. Agora eu vou pagar num Fusca R$100 mil? Não. Eu tenho que olhar a qualidade daquele negócio. Entende? Então, preço sempre tem que comparar com alguma coisa. Eu nunca pego ele de forma absoluta. Ah, Vinícius, eu já ouvi falar que preço não importa. Tá bom. Então, se você já ouviu falar nisso, você tem uma tarefa. Pega e assiste este vídeo aqui, ó. Os 2 fatores presentes nas ações com maior rentabilidade da história da Bolsa. Anota aqui, tira um print da tela, anota e assiste esse vídeo depois. Aqui eu te mostro comprovação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que as ações baratas com indicadores de preços baixos são aquelas que mais se valorizam, tanto em toda a história quanto na última década, ao contrário do que a maioria das pessoas gostam de dizer, que são as empresas de tecnologia, aquelas que mais se valorizam. Na verdade não é, a gente tem algumas exceções,
mas não são as empresas que mais se valorizam. As ações das empresas que mais se valorizam são as ações baratas. Então tem que pegar esse combo. Ações de empresas lucrativas, com baixo endividamento para suportar e passar por crises e com um bom nível de preço. Ações baratas. Quanto mais barata, mais margem de segurança eu tenho. Quanto mais barata, menos a empresa precisa ser lucrativa para o preço dela ter que subir, porque ela já está barata, já está descontada. Entende? Mas você precisa de um método de análise. E aí, com base nesse método de análise, você vai saber, poxa, quando passa, eu devo comprar. Quando não passa, aqui vem a segunda pergunta. Aí que eu devo vender. Muitas pessoas ficam na busca, e eu ficava lá atrás na busca. Quando será que eu devo vender? Será que é quando a ação se valorizar 20%? 30%? 50%? Será que eu devo vender se a ação se desvalorizar 10%? Tem muita gente que usa uma estratégia chamada stop loss. O que é stop loss? Quando a ação cai em determinado percentual, ela se desvaloriza, por exemplo, 5%, por exemplo, 2%, por exemplo, 10%, as pessoas vão lá e vendem. Eu acho isso a maior doideira que existe no planeta Terra. Imagina o seguinte, imagina que você foi lá, você foi no shopping, e aí você precisa de 2 televisões, uma para colocar no quiosque e outra para colocar na sala de estar. Tá? E aí, você foi lá no shopping, olhou R$3.000 e pensou, poxa, vale a pena essa TV R$3.000, mas vou comprar uma TV agora, mês que vem eu compro outra. Vou comprar uma agora, coloco na sala, mês que vem eu compro outra pro quiosque. E aí você tomou essa decisão. E aí você pagou R$3.000 essa TV, comprou, levou para casa, gostou, perfeita, valeu a pena pra caramba aquele preço. E aí, no mês que vem, você volta no shopping. E você vê a mesma TV que você pagou R$3.000, você vê ela por R$2.700. E aí você olha para a TV e pensa assim, bom, eu preciso de mais uma TV, mas ela está 10% mais barata. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha TV que eu tenho lá em casa e vou vender. Vou vender para R$2.700 para outra pessoa. Faz algum sentido isso? Sendo que você precisa de uma outra TV? Não, é lógico que você vai fazer o quê? Se a TV é boa, se ela valeu a pena, se você pagou R$3.000 e valeu a pena, você vai comprar de novo aquela TV porque você precisa de uma por quiosque. A R$2.700, a um preço mais baixo. Quando você investe, você precisa aportar mais dinheiro, você precisa investir mais, você precisa pegar e fazer um aporte mensal, fazer um aporte periódico, porque isso vai aumentar a tua velocidade da construção de patrimônio. Então, você foi lá e comprou uma ação, a ação se desvalorizou em 10%. Poxa, a ação já estava boa, a um preço de R$10, só que agora ela está 9, e aí você vai querer vender ou você vai comprar mais? É óbvio que você vai comprar mais. Só que muita gente vende. Por quê? Porque faltou o passo 1. Faltou ter um método claro de seleção de ações. Um método claro de análise de ações. Faltou sair da superficialidade. Faltou parar de buscar recomendação. Parar de buscar as ações quentinhas da internet. E entender uma análise com profundidade. Sair da superficialidade. Porque superficialidade vai gerar prejuízo. Você tem que se aprofundar. E você sabendo por que você selecionou uma ação, você sabe o valor que aquilo tem. Sabendo o valor que aquilo tem, quanto mais cai o preço, mais você compra. Porque você sabe o que está fazendo. A pessoa que vende só porque o preço está caindo, ela está insegura frente ao que ela está fazendo. Ela nem deveria estar investindo ainda. Primeiro ela deveria aprender o processo. Faz sentido? Então nunca vai fazer sentido você usar uma estratégia como, por exemplo, a estratégia de stop loss. Mas então, quando você tem que comprar? Quando a ação passa no checklist de análise. Quando que você tem que vender? Não é quando bater no limite de stop loss. Esquece essa bobagem. Vamos lá. Existem 2 vendas que você deveria fazer se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Vinícius, eu não quero lucrar nas altas e quedas da bolsa. Você está no lugar errado. Eu só ajudo pessoas que querem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Vamos lá. Existe a venda parcial e a venda total das suas ações. Ou de uma ação que você pode fazer. O que é a venda parcial? A venda parcial é a venda de uma parte das ações que você tem. Por que você deveria fazer uma venda parcial? Vou te mostrar um caso, por exemplo, que na mentoria Lince, o Bruno Vieira, que é um investidor sempre em alta, ele compartilhou lá. Ó, o que ele fez? Ele investiu nessa ação aqui das indústrias Home, tá? Eu não lembro quando, eu acho que foi aqui no início de 2021. E aí, a ação se valorizou pra caramba. E chegou um certo momento dele fazer, eu acho que não ele pegou a 35 e pouco.
Chegou o momento dele fazer o rebalanceamento dele. O que é o rebalanceamento? É uma técnica do método investidor sempre em alta, desse método que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, o rebalanceamento nada mais é que o quê? Eu vender uma parte daqueles investimentos que estão se valorizando para eu comprar uma parte daqueles que estão se desvalorizando, daqueles que estão mais baratos, daqueles que são oportunidade. Então, eu não vendo quando cai, eu compro mais quando cai. E eu vendo uma parte daquilo que está subindo. Poxa, Vinícius, mas como é que eu vou vender aquilo que está subindo? Como que eu vou vender o que está subindo? Se aquele negócio está valorizando? Pois você tem que entender que algumas vezes um investimento ele sobe, depois ele cai um pouquinho, depois ele sobe e aí ele não cai um pouquinho e sobe de novo. Muitas vezes ele vai e vem. Ele tem uma ampla queda depois de uma alta. Então, por exemplo, olha só, o que aconteceu? Eu não sei, tá? Eu não sei se ele pegou aqui. Eu vou simular que ele pegou aqui só para ficar mais claro aqui o meu desenho. Digamos que o Bruno comprou essa ação a 15,74. Poxa, ele teve 100%, tá? Não vou botar 140. 100% de valorização aqui de janeiro a abril com essa ação. E aí ele poderia ficar com essa ação até hoje. Se ele ficasse até hoje, ele teria, ao invés de 100 aqui, ele teria menos de 20. Só que o que ele fez? O processo do rebalanceamento. Que basicamente é ele vender uma parte daqueles investimentos que se valorizaram para comprar outros investimentos, não necessariamente ações, talvez anti-ações, que estão se desvalorizando porque estão mais baratos agora. Então, o que ele fez? Ele comprou mais ou menos por aqui, não sei onde é que foi exatamente, tá? Não tenho esse dado agora. E ele vendeu quando estava 30 e pouco, tá? Ele vendeu e embolsou esse baita lucro de 100% aqui em uma parte das ações. Com o passar do tempo, as ações despencaram. E elas continuam boas, essas ações aqui, tá? Na minha avaliação, isso não é uma recomendação de investimento. E agora ele tem todo esse lucro que ele investiu num outro investimento, que estava mais barato, e agora ele está lucrando com outro investimento enquanto as ações estão caindo. Por exemplo, o dólar está se valorizando, saiu dos 4,90 e já passou dos 5,40. Vai para os 5,50 daqui a pouco talvez. Então ele vai pegar uma parte no próximo rebalanceamento do lucro que ele está tendo com outro investimento para comprar agora essas ações não a 35, mas para comprar talvez a 20, talvez hoje a 18,50. Então entende a importância de você fazer isso? Entende a importância de você fazer vendas parciais? E basicamente quando que você faz vendas parciais? Sempre que você faz os rebalanceamentos. Ou seja, sempre que você reajusta a tua carteira de investimentos. Sempre que você faz esse processo que deve ser feito periodicamente. Aí você vai selecionar uma periodicidade específica, mas você precisa fazer isso periodicamente. E fazendo essas vendas parciais, você não precisa fazer análise. Poxa, essa ação ainda é boa ou ainda é ruim? Você não precisa fazer essa análise agora. Você só tem que fazer as vendas parciais. Não importa se a ação subiu demais, não importa se a ação subiu de menos. Se você tem um peso, uma exposição muito grande naquela ação agora, depois que ela se valorizou, você tem que tirar uma parte do lucro, colocar no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso. E aí você pega esse lucro, tira do bolso, não vai gastar, você tira do bolso e vai investir num outro investimento que está se desvalorizando, num outro investimento que está em queda. Porque, com o passar do tempo, esse investimento aqui, ó, por exemplo, que eu te mostrei agora, as ações da Indústrias Home vão se desvalorizar e ele vai comprar mais barato. Então ele teve 100% de lucro aqui, mais ou menos, tá? Daria 140, vamos colocar para baixo, 100%. E agora ele vai comprar mais ações, talvez já comprou por aqui a 25, vai comprar de novo a 20, a 19, a 18. E quando essa ação voltar a subir, basicamente ele vai lucrar muito mais porque ele comprou uma maior quantidade a preço mais baixo. Isso é relativo à venda parcial. Peguei aqui um exemplo real, de uma pessoa real, de um investidor sempre em alta. E aí tem a outra parte da venda, que não é a venda parcial, que é a venda total, tá? Então existe a venda parcial e existe a venda total. A venda parcial tem que fazer periodicamente. Por quê? Pelo que eu acabei de te explicar. A venda total de uma ação, quando que eu faço a venda total de uma ação? Gente, às vezes a gente fica nessa busca maluca, rentabilizou tanto, é porque caiu? Não, não é porque caiu, não é porque subiu. Eu preciso voltar à base. Quando que faz sentido eu fazer um negócio? Quando que faz sentido eu investir numa ação? Quando eu uso minha metodologia de análise
meu método, meu checklist, que tem que ser validado, comprovado, que dá resultado, tem que ter lógica, tem que ter histórico, enfim. Tem que ser um método que funcione, minimamente. E o que eu vou fazer? Quando passa nos meus critérios, eu devo comprar. Como que eu vou saber quando que eu devo vender? É quando eu simplesmente pego o mesmo método de análise e eu analiso e eu chego à seguinte conclusão. Se fosse hoje, eu não compraria essa ação. Simples assim. Não tem preço teto, não tem preço-alvo, isso tudo é chute. Isso tudo é previsão vazia. Isso tudo é aposta. Isso tudo é o que o mercado financeiro tenta te enfeitiçar para dizer que você não consegue, que é complexo demais para você. Você precisa ficar seguindo recomendação porque você é incompetente, você não é capaz. É isso que a indústria financeira quer te dizer. Mas é muito mais simples. Quando que eu devo comprar? Quando a ação passa no meu checklist, no meu método. Por isso que eu tenho que ter um método. Sem método não tem como saber quando comprar e quando vender. Quando que eu devo vender? Quando a ação não passa mais no checklist. Ponto. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Digamos que você se mantenha investindo em uma ação do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Você concorda comigo que na prática, se você foi lá dia 1º de janeiro e comprou uma ação, manteve até o dia 31, tá? Esquece que o dia é útil, não é dia útil, esquece. 1º de janeiro a 31 de dezembro é o meu exemplo, tá? Se você mantém essa ação durante todo esse período de tempo, isso significa que durante todo esse período de tempo, você recompraria essa ação. Em cada um dos dias do ano de 2021. Por quê? Porque na prática, no fringir dos ovos, em todos os dias você está com aquela ação na mão. Então você está suscetível a ter alta ou queda. Então se você mantém o teu dinheiro investido naquela ação durante todo o período de tempo, durante todo um ano, significa que todos os dias daquele ano você toparia comprar aquela ação se você não tivesse. Ou seja, se manter uma ação é a mesma coisa que eu comprar, às vezes as casas da recomendação de investimento têm a recomendação comprar, manter e vender. Meu Deus. Comprar e manter é a mesma coisa. Só que manter é a indecisão, é o fruto da indecisão. Eu não sei o que falar para ele, então eu vou dizer só para manter, porque o negócio, a minha projeção não está dando muito certo. E aí ficar com medo. É comprar ou vender, não existe manter. Então, eu analiso, vejo que eu compraria, eu compro. Eu analiso, vejo que eu não compraria e eu já tenho aquela ação, pronto. Chegou o momento de eu vender. E de quanto tempo, Vinícius, eu reanaliso minhas ações? Tem que reanalisar todo dia, tem que reanalisar a cada 3 meses, tem que reanalisar a cada mês? Não, eu reanaliso uma vez por ano e, inclusive, não vejo sentido em analisar mais de uma vez por ano. Por quê? Vamos pensar numa empresa do setor de varejo. Uma empresa do setor de varejo, ela é muito sazonal. Metade do resultado dela, do lucro dela, vem no quarto trimestre. Cyber Monday, Black Cyber, Black November, e meu Deus do céu, tem tanta promoção. Natal, Ano Novo, enfim. Então eu prefiro esperar a empresa passar por um ano inteiro, um ciclo inteiro de negócios, e aí eu faço minha análise. Depois eu vou analisar daqui 3 meses para pegar a influência de um resultado de curto prazo que a empresa teve ali, quem sabe não deu certo, ela nunca mais vai repetir aquela estratégia que ela usou naquele trimestre? Claro que não. Eu vou esperar um ano inteiro, um ciclo inteiro de uma empresa. Aí eu vou lá e reanaliso. Não tem por que ser mais frequente do que isso. Senão você vai ser enviesado por fatores de curto prazo. E vão existir ações que vão se valorizar pra caramba. E você não vai vender. Vou te mostrar um exemplo aqui na minha tela agora, tá? Nunca olha para o preço para vender uma ação. Isso não importa. O que importa são os indicadores, é o panorama, é o negócio da empresa, é o que você vai estar fazendo. Por exemplo, olha só. Olha aqui na tela. Isso não é uma recomendação de investimento. Já falei aqui que eu não recomendo investimento. Senão você vira um escravo. Eu quero que você seja livre. Mas essa aqui, eu fui lá, abri minha conta na corretora e peguei uma ação que eu investi, SLC Agrícola. O preço que eu paguei por ela, em média, foi R$ 18,04. Você está vendo aqui agora na tela, aqui embaixo. O preço que ela estava hoje era R$ 47,34. Então, eu estou tendo aqui um lucro de 162%. Qual é o problema? A maioria das pessoas, elas querem um alvo de rentabilidade. Aí elas miram em 20%, em 30%, 50%. Você pode ter muito mais. Se você focar na empresa, você pode ter muito mais. Aqui está um caso, por exemplo, da minha carteira de investimentos, tá?
tive um preço médio de compra de R$18, preço atual 47, mais ou menos 162% de valorização. Tá, Vinícius, quando que você comprou? Comprei aqui, ó. Comprei aqui, ó, mais ou menos aqui no final de 2019, tá? Eu lembro disso. Foi aqui, ó, foi mais ou menos nessa época aqui, ó, R$18, R$18,13. E olha só o que aconteceu. A ação se valorizou pra caramba até o início de 2020. 2020 as ações caíram, ela é de um setor um pouco mais resiliente, né? O setor agrícola é bastante resiliente. Ela se desvalorizou um pouco, logo começou a subir, subindo e foi se valorizando. Se eu tivesse chegado aqui, ó, no fim de 2020, eu poderia ter olhado e dito, poxa, já tive 50% de valorização. Poxa, tá bom, vou vender essa ação. Isso é uma análise vazia, superficial, rasa. Por eu ter mantido a ação, a empresa se valorizou muito mais. Poxa, bateu R$50, agora está em 47, não tem problema, isso aqui é oscilação de curto prazo. Mas entende, o preço da ação já subiu, já quase triplicou. Só que, por que eu não vendi essa ação ainda? Só fiz vendas parciais, isso eu fiz, porque daqui a pouco ela vai tomar um tombo, isso é normal. Por que eu não fiz? Porque o preço não subiu sozinho, o lucro da empresa subiu pra caramba também. A empresa melhorou também, a ponto de continuar valendo a pena. Se eu tivesse vendido com 50% de alta, eu teria perdido 110%, que eu estou tendo 162%. Entende? Então, quando você sabe o que você está fazendo, quando você sai do superficial, quando você tem uma metodologia de análise, poxa, aí você vai ter maiores resultados com o passar do tempo. Você viu que não foi de ontem que eu comprei essa ação. Você viu que eu comprei essa ação no final de 2019. Ou seja, há 2 anos. Tem ações até que vão demorar mais tempo para ter essa valorização. Mas eu estou te mostrando um caso específico de uma ação que subiu o preço pra caramba. Eu só fiz vendas parciais, não vendi totalmente. E na minha análise, isso não é uma recomendação de investimentos, na minha avaliação, para a minha carteira de investimentos, para os meus objetivos, com base no meu perfil de investidor, essa ação faz sentido. Por isso que eu não vendi totalmente, mesmo tendo valorizado pra caramba. Então, quando que você vende uma ação? Quando você reanalisa e você chega à conclusão de que você não compraria de novo aquela ação. No meu caso, com essa ação, com a SLC, por exemplo, eu compraria de novo essa ação. Eu só não consigo comprar porque ela não pode subir. E aí ela vai ficar desequilibrada. No momento que ela cair, eu vou encher o carrinho. Se eu tiver no momento que eu reanalisar e eu ver que faz sentido ainda investir na ação. Entende? Então, essa é a diferença entre venda parcial e venda total. E agora me manda nos comentários aqui embaixo, na próxima vez que você for comprar ou vender uma ação, vai ser mais fácil ou mais difícil? Manda para mim que eu quero saber. Se você realmente gostou, curtiu esse conteúdo, isso te ajudou de verdade, só se te ajudou, aperta aqui embaixo algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, porque assim as redes sociais divulgam, compartilham com mais pessoas esse vídeo. E assim a gente consegue ajudar muito mais gente, tá? Conto contigo para isso. Não deixe essa mensagem morrer aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.